Colocamos em tuas mãos este culto, que o Senhor venha falar conosco. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Pai, nós te pedimos mais amor pela sua palavra, nós pedimos mais amor pelo Senhor, Pai. Que venhamos valorizar mais a sua palavra, valorizar mais o Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação. Jesus, Tu és Rei, Tu és digno de toda adoração, Pai. Colocamos em Tuas mãos o louvor, que venhamos entregar o nosso melhor, que a nossa adoração venha subir como um incenso suave às Suas narinas, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos para todo sempre, pois Tu és um Deus bom e ninguém se compara a Ti, Pai. Tu governas sobre a terra. Jesus, nos dê mais amor pelo Senhor, Pai. Nos dê mais amor pela Tua palavra. Nos dê mais, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos entregar nosso louvor, nossa oferta de adoração a Ele. Amém. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Tem mais que tudo nós teremos tua
presença é real, tua presença é tudo aquilo que nós mais queremos, Pai. Nós queremos te conhecer e também sermos conhecidos, Pai. Muito obrigado por o Senhor estar nos ensinando cada vez mais, Pai, nos capacitando, Espírito Santo. Tu és tão bom, Pai, tu és tão bom. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Então aqui neste lugar.
o Senhor constrange-nos com a tua glória diariamente e nos dá a oportunidade de louvarmos em comunidade, Senhor, em igreja, assim como o Senhor nos chamou. Abençoe toda essa comunidade, Senhor, com a realidade da sua gloriosa presença, Pai, que nos enche de temor. Quando o Senhor está presente, Pai, os seres humanos temem, porque o peso da tua glória, Pai, ele é imensamente, ele é incomparavelmente, Pai, superior àquilo que nós podemos imaginar. A tua santidade, Pai, ela transborda de eternidade em eternidade, Senhor. Eu peço para que o seu Espírito Santo faça aquilo que o propósito dele vem através de cada um, constrangendo, atraindo, persuadindo e chamando-nos, Pai, a entender quem é o nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou ser breve aqui em relação à oferta. Nós temos caras que sempre estão aqui, caras em relação a rosto, né? Mulheres e homens, é claro. Então, eu acho que os que vêm entendem do princípio da disciplina em relação ao dinheiro e da generosidade para com o Senhor. Enquanto o louvor toca, venha com alegria entregar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e que, se o Senhor te abençoar alguma vez, você não atribua isso por aquilo que você dá, mas pelo caráter dele bondoso de fazer, porque ele é bom. Amém? Podem vir. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz maravilhosa atinja e constranja o coração de cada um, porque ela é verdadeira, eficaz e presente. Amém? Abram comigo aí, sem delongas, em Efésios, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do 3 ao 14. Amém. Você vai abrir aqui, então, como eu sempre digo, eu leio na versão NVT, algumas diferenças que porventura tiverem aí da sua Bíblia. Para mim é isso, não estou lendo outra Bíblia, viu? Vamos lá. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém? Senhor Jesus, eu dependo do seu favor para que eu consiga explicar, para que eu consiga
transmitir a tua mensagem. Eu dependo ainda mais do seu favor para que a mensagem se aplique, para que ela atraia os corações, para que ela convença. Na verdade, eu não tenho participação nisso, então eu rogo ao Senhor, Pai, eu peço pela tua graça, pela tua misericórdia, que de alguma forma eu consiga ser claro para as pessoas que estão aqui, para que a gente possa entender o quão rico e glorioso é o nosso Deus, e como Ele nos abençoa de forma gratuita, Pai, com coisas que estão extraordinariamente superiores àquilo que o mundo busca, Pai. Nós queremos bendizer ao Teu nome, te glorificar por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nosso coração é grato, nosso coração, Pai, é alegre e satisfeito na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, de antemão, eu quero já deixar claro que quando a gente prega no primeiro capítulo de Efésios, isso aqui, ele abre muito pressuposto para discussão teológica que às vezes são infundadas. Então, quando eu estiver falando algumas coisas aqui que de fato concordam com a linhagem daquilo que o calvinismo prega, é porque eu concordo que Calvino interpretou bem a Bíblia, né? Eu concordo que a interpretação que Calvino fez da Bíblia, na verdade, quem expandiu as ideias dele foi o discípulo dele. Então, eu não estou pregando Calvino nem calvinismo, estou pregando a Bíblia, e concordo que Calvino interpretou certo o primeiro capítulo aqui de Efésios. E a gente tem que respeitar aqueles que pensam diferente, a gente tem que entender aqueles que não entendem a forma como esse capítulo está escrito como a gente, mas quando eu pregar aqui, eu não estou pregando sobre um calvinismo absoluto, estou pregando sobre um Jesus. Eu prego Jesus Cristo como verdade absoluta. Se você crê nele, você será salvo. A única coisa que eu digo que é irrefutável, irrevogável, verdade, é ele, Jesus Cristo. Amém? E tem uma brincadeira que se tem entre os teólogos, que eles falam assim, que tem um calvinista que chega, enquanto um arminiano está ornando um jardim, né? Ele está arrumando o jardim, e aí o calvinista fala, mas que linda a criação do Senhor. O arminiano responde, você precisa de ver como é que estava isso aqui antes de eu cuidar. Então, para quem conhece essa linhagem, cara, eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Qualquer dúvida que vocês eventualmente tiverem, procura o Wilk. Amém? Não, estou brincando. Vocês podem me procurar. Mas que seja coisas pertinentes para a nossa fé. A gente não seja defensor de Calvino mais que de Cristo. E se você não concorda, você vai lá do lado do Jacob Armino. Cara, se você crê em Jesus Cristo, você é meu irmão, assim como eu. Amém? Então vamos lá. A carta de Efésios era uma carta circular, ela foi feita para a igreja, mas para as igrejas ali da Ásia Menor. Então, ela não foi feita só para os Éfesos. A gente sabe que tem algumas igrejas ali perto, mas não falam quais. Você lê no livro de Apocalipse, vai falar de Tiatira, Filadélfia, Esmirna, enfim, a gente não sabe quais, mas é uma carta circular, é por isso que não trata de pessoas só, ele trata da igreja. Paulo vai falar muitas coisas nessa carta, por exemplo, nossa conduta em relação marido e mulher, pai e filho, senhor e escravo, vai exortar a gente nas realidades espirituais que nós já temos e aquilo que há de vir. Paulo vai falar sobre a unidade na igreja, enfim, essa carta é muito rica, mas a gente vai se ater só nesse primeiro capítulo, e eu intitulei essa mensagem sobre as bênçãos espirituais concedidas em Cristo. Só que, Paulo aqui, ele não vai se ater só naquilo que Cristo fez por nós. Paulo que é pastor, mas ele também é um teólogo muito aplicado, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar sobre o plano eterno de Deus, ele vai falar como Jesus Cristo executou esse plano e como o Espírito Santo confirmou. Então, as bênçãos concedidas em Cristo é porque nós podemos ser abençoados por causa do que Cristo fez. Só que nós vamos levantar a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, o que ele fez, aquilo que Jesus Cristo executou e o que o Espírito Santo fez. Então, as bênçãos concedidas em Cristo, apesar de sermos nós os abençoados, às vezes quem está abençoando não é exatamente Jesus, mas eles são uma pessoa só. Para que vocês não confundam, eu não gosto de colocar tema porque é confuso, mas o João pediu para divulgar, então o tema é as bênçãos espirituais concedidas em Cristo. Amém? A título de introdução, nós vamos começar com aquilo que aquilo que Deus Pai fez por nós. E eu queria introduzir da seguinte forma: a gente muito fala sobre aquela passagem do livro de Oséias, que nós pecamos, ou então nós perecemos por ignorância, por falta de conhecimento. Lá naquele contexto está falando de não conhecer a lei do Senhor. E aquele contexto era um contexto de juízo, porque porque as pessoas não estavam levando em conta a lei, os decretos do Senhor, Deus estava vindo e pesando sobre eles. Agora eu quero falar sobre um outro tipo de ignorância em relação às bênçãos de Deus por nós. E o que isso
implica? Porque a gente não conhecer o que Deus já fez por nós, aquilo que já atua em cada um de nós, acontece o seguinte: nós deixamos de ter júbilo, de ter prazer, de ter satisfação no nosso Deus. Quando você é ignorante em relação àquilo que já está na sua vida, você acaba por deixar de glorificar a Deus, por aquilo que você deveria viver, deveria entender que rege sobre você, mas nós às vezes somos ignorantes, porque não lemos, porque não prestamos atenção, então porque muitas pessoas falam, toma posse disso, e a gente quer ter posse de coisa física, mas a gente deixa de olhar para aquilo que espiritualmente é muito mais superior, amém? Então saibam que, à medida que eu exponho as bênçãos do nosso Deus por nós, que você louve a Ele aí no seu íntimo, no seu coração, que você sinta de fato que isso é para você, que isso te atingiu, que isso te constrangeu, de que isso, cara, faz parte do seu cotidiano, ainda que às vezes esteja muito difícil. Amém? Vamos lá, porque eu falo muito. Começando no versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, primeiro, apesar de sermos os abençoados em evidência, Paulo está falando assim, que todo louvor seja a Deus. Até para a gente ser abençoado, a gente não pode descentralizar a pessoa de Deus. Apesar de sermos nós quem recebe os benefícios da graça e da bondade do nosso Deus, é Ele a quem é glorificado. É Ele a quem eu quero conduzir a igrejas que glorifiquem, que rendam graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai. Então, nem para ser abençoado a gente consegue sozinho, gente. Nem isso. Se você consegue ser abençoado, é porque Deus Pai o planejou. É porque o Cristo, Filho de Deus vivo, morreu na cruz por preço de redenção, e porque o Espírito Santo da verdade cobre a nossa vida com poder. Nós somos abençoados, mas nós rendemos glórias a Ele, porque reconhecemos que por nós não conseguiríamos nem ser abençoados. Então, essa é uma mensagem, mais do que toda, não antropológica. Você está sendo abençoado por causa de Deus, e que isso te conduz a louvá-lo. Primeiro, onde se concentram essas bênçãos? Ele fala que é nas regiões celestiais. Então, isso não está no mundo físico. Isso está naquilo que atinge a alma, o espírito, aquilo que convence, aquilo que atrai a fé. Isso não é no nosso mundo perceptível aqui, apesar que nós desfrutamos disso aqui também. As áreas celestiais são isso. E se a gente for ver bem, Paulo aqui, ele vai começar a explicar das duas primeiras bênçãos de uma forma que é muito ousada. Porque ele está falando assim, todo louvor seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou, está no passado. Como assim nos abençoou? Quer dizer então que só os cristãos antigos que foram abençoados? Não, claro que não. O momento, Paulo está falando do momento. Essa explicação era tão ousada que ela quer dizer que sejam os cristãos antigos, nós que somos vivos hoje, ou aqueles que ainda hão de vir, eles foram abençoados com essas bênçãos exatamente no mesmo momento. Você vai perguntar, como isso é possível? E eu te explico. Paulo está falando da primeira bênção aqui em relação à eleição. E ele fala, leia comigo aí no verso 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele está falando antes da criação do mundo. Você foi abençoado em Cristo antes desse mundo ser gerado. Na eternidade que precedeu esse mundo, antes que tudo isso fosse chamado à existência, Deus já tinha planejado, Ele já tinha eleito aqueles que Ele pretendia abençoar com aquelas diversas bênçãos que nós vamos ler aqui. O momento em que eu e você fomos abençoados é antes da criação do mundo, antes mesmo que você ou eu tivéssemos consciência que existíamos, antes de você ou de mim fazer o que é bom, o que é ruim. Aí você pergunta, mas como que isso é possível? Olha, isso é possível porque a palavra eleição, ela quer dizer exatamente isso, escolher uma coisa em detrimento da outra. Eleger é escolher, é optar por um e não por outro. Então não tem como a gente fugir desse verbo. Como é que é possível se Ele fez isso antes de nos criar? Olha, antes de nos criar, Deus já era Deus, pleno, satisfeito, poderoso, digno de louvor. Ele já era Deus. Então quando Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo,
Ele já abençoou a cada um daqueles que ele elegeu. Naquele momento, porque ele é Deus e ele escolheu eleger. Um exemplo disso são os gêmeos, Jacó e Esaú. A Bíblia fala assim, olha, Deus se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú, antes mesmo deles nascerem, antes dos gêmeos fazerem o que era certo, o que era errado. E a Bíblia fala lá em Romanos 8 ou 9, salvo engano, que isso aconteceu para que o propósito da eleição, ele se manifestasse não pelas obras de quem foi beneficiado, mas pela glória de quem elege, o Senhor, Deus maravilhoso, poderoso. Antes de fundar tudo, Ele escolheu aqueles que de antemão creriam. Ele elegeu os santos do mundo. Aí você pode me perguntar, mas isso não é, de certa forma, injusto? Meu irmão, o livro de Mateus fala que todos ouvirão sobre o Evangelho. Todos vão ouvir, unanimemente. A atração vem pelo convencimento do Espírito Santo. Então, cara, todos vão ouvir. E não é como se todos nós merecêssemos ir para o céu e o Senhor estivesse beneficiando só algum. Na verdade, Ele vai escolher dentre essa massa caída de pecadores, alguns para mostrar sua misericórdia. Então, é diferente quando você merece uma coisa e você é negado dela. Não, todos não mereciam. Então, Deus elegeu aqueles que Ele queria manifestar a sua misericórdia. É diferente. Amém? Eu sei que isso é muito difícil de entender, é complexo, mas a gente vai caminhar e vamos conseguindo entender. Mas por que Ele nos elegeu? Vamos continuar lendo. Capítulo 4. Capítulo 5. Nós vamos falar de outra bênção que o Senhor fez para cada um de nós. Essa bênção chama predestinação. E aqui está escrito assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ok. Então, primeiro ele fala que elegeu as pessoas antes de fundar o mundo. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, aquele que ele elegeu, aquele que é um eleito do Senhor, está falando aqui que ele predestinou. O que quer dizer predestinar? Predestinar é dar um destino prévio. Destino quer dizer a conclusão, e biblicamente dizendo, a conclusão definitiva de todas as coisas. Consegue entender que é diferente escolher alguém e dar a ele um destino? Olha, eu te escolhi para que você seja santo e irrepreensível. E você é quem eu escolhi e te santifico e também torno você sem culpa. Eu te dou um destino prévio. Você já pode viver hoje como se o seu destino definitivo lá no final estivesse fazendo efeito agora. Compreende? Faz sentido? Está todo mundo muito calado. Fez sentido mesmo? Amém. Então, por quê? O que Deus predestinou? Vamos lá. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, se Ele predestinou alguns como filhos, você percebe como é errada essa mentalidade mundana, que muitas das vezes a gente vem com ela impregnado para a igreja, de achar que todo mundo é filho de Deus? Olha, é bem verdade que Deus é criador, Ele criou todo mundo, todos os homens, todos os seres humanos, todos os animais e todas as coisas foram criados por Deus. E também os seres celestiais. Mas Ele fala que aqueles que são filhos, Ele elegeu antes da fundação do mundo. Paulo aqui, ele vai estar falando, nos elegeu, ou nos abençoou. Então ele está se tratando dele mesmo e dos cristãos em Éfeso. Se a gente quiser abranger isso aqui, está falando aqui que os filhos de Deus são os cristãos. Mas tem o critério. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Se você quer saber se você é filho de Deus, você vai ter que avaliar a sua vida. Como que você anda em relação a isso? Como que anda o seu progresso de santidade em relação a Deus? Você tem se policiado para você ser sem culpa diante dos homens? A sua conduta, ela abre margem demais para sua fé ser criticada? Para que a igreja seja desmoralizada por causa das suas ações ou não? Então, isso tem que ser levado em conta. Não é simplesmente se pautar em uma coisa que Deus já fez por você lá desde o início e estar num estado confortável, achando que todas as coisas já foram resolvidas. De fato foram, mas se isso não surte efeito em você, meu irmão, você não tem nenhum critério, você tem nenhuma margem para falar que você é um desses eleitos ou um desses predestinados.
A gente tem que prestar atenção nisso. E se não são todos que são os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Quem ele adotou como filho? Olha, há mais de 2000 anos atrás veio ao mundo um homem chamado Jesus, que nasceu de uma virgem, que morreu por você e por mim. Todos nós, por natureza, não somos filhos de Deus. Por natureza, nós somos filhos de Adão, porque o pecado original fez efeito em mim e em você. Nós já nascemos dignos de condenação. Então, isso não nos permitia ser elencados, definidos como filhos de Deus, porque isso vai contra o propósito e a essência do nosso Senhor. Então, sobre todos que estavam feitos do pecado, o Senhor elegeu e predestinou alguns para que crescem em Jesus Cristo, e essa crença fez com que os efeitos da morte de cruz nos atingissem, e logo hoje, você já não tem mais escravidão do pecado. Sobre você já não rege aquilo que a iniquidade faz, que é o total afastamento de Deus. Você foi permitido através de Jesus Cristo, quando creu na obra dele, como filho do Senhor Jesus Cristo, a ter acesso a essa bênção maravilhosa que Jesus Cristo concede a cada um que ele elegeu. Para ele, foi lá no início, porque ele conhece tudo. Mas você começa a entender aquilo que aconteceu em você, a partir do momento que você creu em Jesus Cristo. Isso te constrange a mudar, a ser diferente em relação ao que você fazia. Você não quer ser objeto de desonra para Deus, porque você entende que essa gloriosa, essa redentiva ação fez efeito sobre você. Consegue entender? Fez mais sentido agora? Vocês estão com a cara muito de dúvida, viu? Mas amém. Então, são filhos de Deus aqueles em que Jesus Cristo chamou para si. São filhos de Deus aqueles que creram na obra de Jesus Cristo. E o propósito de redenção, ou o propósito de predestinação e também da eleição, ele tem duas explicações aqui. Está dizendo que ele nos predestinou conforme o bom propósito da sua vontade, e o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós no Filho amado. Mas se você quiser procurar outro motivo, meu irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir encontrar outro motivo. Deus, ele elegeu e predestinou alguns porque ele quis. E ele fez isso para que ele mesmo fosse glorificado. Você vai encontrar muita gente aí falando besteira em relação ao ser de Deus. E às vezes a gente confronta e estranha muito esse tipo de doutrina, porque está impregnado em nós também uma ideia de Deus muito errada. As pessoas acham que Deus é um capacho, um serviçal ali, feito para atender os caprichos da vida dela. E que acha que ser errado em relação ao pecado sempre não tem problema nenhum, e que as reiteradas práticas de rejeitar a obra de Jesus Cristo, lá no final vai estar tudo bem, porque o Senhor vai falar: meu filho, ok, eu amo você mesmo. Ele te ama, meu irmão, mas você não fica achando que as coisas são assim, não. Não ache que Deus é um serviçal. Esse deusinho que as pessoas acreditam, isso não tem cabimento para quem é cristão de verdade. O nosso glorioso Senhor, ele está falando assim, ó: aqueles que eu escolhi, eu mesmo, ninguém mais, ninguém me aconselhou, eu separei para mim. Foi eu a quem dei destino para eles, foi eu a quem eu os escolhi, foi eu mesmo que paguei o preço de redenção para que eles fossem os meus filhos. Olha, se eu e você quiséssemos contribuir 1% para a nossa salvação, nós não conseguiríamos. Não tem jeito. Essa ideia de Deus capacho, desse Deus dependente da vontade do homem, que precisa ser aprovado por nós para que o efeito do Espírito Santo e do convencimento faça efeito, esse não é o Deus da Bíblia, meu irmão. O Deus da Bíblia é poderoso, suficiente, reina antes da criação do mundo, e Ele exige que a sua vontade seja completa, plena sobre nós. O Senhor é glorioso, e isso nos humilha diante dEle. As pessoas falam: mas se nós já somos eleitos e predestinados, eu não tenho porquê fazer as coisas. Mas Ele falou que Ele te elegeu e predestinou para você ser santo, para que sua conduta não seja repreensível diante dos homens. Isso, na verdade, meu irmão,
Ele está falando, olha, você não consegue sozinho. E quando eu te elegi, e quando eu te predestinei, eu mesmo sou o responsável por capacitar, porque eu faço isso para o louvor da minha glória. Eu faço isso para que eu seja exaltado, para que o mundo caído perceba que eles não estão a ermo, que existe um Deus que reina no trono de glória, e a sua vontade está sendo feita logo agora. É diferente desse Deus. Não acreditem, não estejam para si. O Deus que o mundo prega, meu irmão, não comece a achar desculpa para o seu pecado. A respeito de Deus, a gente sabe que Ele é misericordioso, mas tenha prática de se derramar diante dEle e falar, Senhor, como eu sou humilhado diante dessa realidade. Se não fosse a sua gloriosa graça derramada no Filho amado, quem eu seria hoje? Eu estaria caminhando cegamente, surdo, por um abismo. É isso. O nosso grande Senhor Jesus Cristo, por ser rico em misericórdia, e porque a glória dEle revelada na sua graça, é para nós motivo de louvor. Hoje nós podemos dizer assim, Senhor, obrigado por ter me elegido, obrigado por ter me predestinado, obrigado por ter antecipado os efeitos do meu destino. E eu quero dizer para você, o que é isso? Viver como filho de Deus? Olha, o que é ser filho de Deus? Qual que é o efeito de crer em Jesus Cristo? O Evangelho de João vai falar assim, mas todos os que creram, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa, meu irmão, que logo agora você já age como filho, você já age como cidadão do reino de Deus, você já é pertencente à família celestial. Logo agora, o poder do diabo, da iniquidade, do pecado, ele já não rege sobre você. O efeito da filiação eterna de Deus Pai, ele te atrai sobre preço de redenção, que é a próxima bênção que nós vamos ver, a ponto de que você pode afirmar, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu vivo nessa terra como estrangeiro e como peregrino. Porque Ele te adotou para o louvor da glória dEle. Você é filho, meu irmão. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto não é para oprimir, para você se sentir, meu Deus, será que eu sou um eleito? Porque Ele já te deu as bases para você ver. Na verdade, Ele fala assim, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque se você está sendo atraído pela mensagem, renda-se a esse Deus. Não ache que isso é exclusividade para eleger cristão melhor do que o outro. Não, meu irmão. Ele morreu para todos nós. E se essa mensagem está atingindo o seu coração, e também é uma das formas para você entender que você também é chamado desse propósito eterno de eleição e predestinação. Amém? Última coisa em relação à predestinação. Olha, se falar de predestinação, o destino da Bíblia, como eu já expliquei, é definitivo. Então, você já vive como filho de Deus. Só que a completude dessa obra, pelo esse texto aqui, ela só vai acontecer depois. Porque os filhos de Deus, eles têm coisas preparadas pelo próprio Deus. João, na primeira carta dele, no versículo 3, capítulo 12, ele vai falar assim, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como realmente é. Ou seja, você já vive como filho de Deus. A promessa que se tem para você que é filho de Deus, que é um eleito e um predestinado, é a seguinte. Quando o Senhor Jesus Cristo nós nos veremos como Ele é. A gente vai reconhecer o nosso Senhor na glória, naquele total esplendor dEle. E você vai ser semelhante a Ele, meu irmão. Você já é filho, mas você vai ser semelhante ao seu Senhor. Quando eu olho para isso, meu irmão, eu fico encucado como é que tem cristão que sente ciúmes de jogador de futebol, de gente rica, que tem dinheiro. Isso aqui não é sobremaneira glorioso a mais do que essas coisas dessa terra. Porque a gente tem que entender que para estar atraído pelas essas bênçãos espirituais, isso também vai estar pautado na medida que você expressa ao seu Senhor como você o enxerga. Porque se para você não é absurdo que você vai ser semelhante a Jesus Cristo, meu irmão, você precisa rever com o que você entende dele. Mas eu quero te ajudar a você entender quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos agora para as bênçãos concentradas na pessoa do Filho. O plano eterno do nosso Senhor e glorioso Deus, Pai, agora vai ter uma fase de execução a partir do Filho. Amém, meu filho? Ela já está cheia. O Robertinho, muito obrigado, Sebastião. Amém. Mas obrigado. Deus abençoe.
Estava falando da redenção, certo? Agora a gente vai ver aquilo que o Filho fez por nós, e nós vamos começar a partir aqui do verso 7. E vai dizer assim, ó, ele vai terminar o verso 6 falando: Deus assim o fez, para o louvor de da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ok, agora nós estamos falando de Jesus Cristo e sobre redenção. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Então nós vamos falar sobre aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, mas antes, olha como é que Ele faz. Olha como é que Ele termina. O capítulo 6, no Filho amado. No Filho amado. Notem comigo que a expressão Filho amado quer dizer para mim e para você que Jesus Cristo é amado por Deus. O Filho é amado. O Filho é amado. Então tomem cuidado com aquele tipo de doutrina. E eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso aqui. Fala assim que Deus nos criou porque Ele se sentia muito solitário. Ele se sentia sozinho demais, carente. Por isso Ele veio nos criar para ter relacionamento. E aí você é o centro da vontade de Deus, porque Ele precisava de você para que a carência dele fosse satisfeita. Não é assim? De forma nenhuma, meu irmão. Essas coisas são absurdas. São pessoas que não têm estima verdadeira para o nosso Senhor Deus Jesus Cristo. Olha, se o Filho é amado, isso quer dizer que, desde o início, existe um pleno relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são completos, perfeitos, eles coabitam em si e se amam mutuamente de maneira plena, de maneira irrepreensível, de maneira irresistível, de maneira clara. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Os três já se amavam antes. Então, o início desse capítulo vai falar que Deus nos amou e essa foi a motivação dele fazer as coisas. Mas não é carência, meu irmão. Deus é pleno e satisfeito em si mesmo. O Senhor da Bíblia é o Senhor cujo as glórias elas já existem antes da fundação deste mundo. E Ele se revelou a nós, e agora nós podemos também louvá-lo por essa expressão de revelação. Mas Ele é completo em si mesmo. O relacionamento trinitário entre Deus, Espírito Santo e Deus Filho, ele é inabalável. A gente não tem nenhuma participação nisso. E mais uma vez, somos humilhados diante disso. Deus, o Filho, é amado. Ele é amado, saibam disso. Amém? Aí, ele vai falar agora que ele derramou sobre... É tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho. O que é redenção? Redenção é libertação mediante pagamento de um preço. Nós não temos muito bem essa ideia muito atual porque a gente já não está no paradigma em que a escravidão ela é tão explícita assim. Existe muita escravidão no mundo, para quem acha que não. Infelizmente, existem muitas pessoas trabalhando em situação análoga do escravo, e isso é muito triste. Mas isso não é explícito, então essa palavra não é tão comum mais. Mas redenção quer dizer, estava naquele contexto dizendo, para aquele preço que se paga para libertar o escravo. Então aqui na Bíblia está falando assim que quando Deus planejou, e Ele sabia que nós pecaríamos, Ele mesmo proveu o objeto de redenção para mim e para você. Quer dizer que eu e você éramos escravos. Escravos de quê? Escravos do pecado. Eu e você não tínhamos condições de decidir e de ser atraídos por Deus. Eu e você, meus irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu e você não conseguiríamos escolher a Deus por vontade própria. Eu e você não tínhamos o suficiente para que esse preço de redenção, para que esse pagamento a Deus fosse realizado. Mas porque Ele amou a mim e a você, porque Ele decidiu pela sua própria vontade prover o preço de redenção, Ele enviou o Filho amado. E o Filho amado morreu na cruz do Calvário. E a morte do Filho amado do Senhor Jesus Cristo hoje te traz a liberdade dos seus pecados. Preço de redenção, preço de liberdade. Bênção espiritual que reside sobre você. Você caminha nesse mundo caído como um regenerado do Senhor. Como um salvo do Senhor. Como aquele que faz efeito, que está sobre o efeito da gloriosa morte de Jesus Cristo na cruz. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus por isso. Nós nos beneficiamos dessa redenção. Nós fomos comprados por preço altíssimo. O sangue do nosso Senhor e Salvador. Esse é o preço da sua redenção. Esse é o preço da sua liberdade, meu irmão. Isso tem que te conduzir a louvar a Deus. Isso tem que ser consciente na sua mente, para que você não acorde achando que você está perambulando nesse mundo sem propósito. Quando Deus antecipou o seu destino, Ele está falando: olha, meu filho, eu já sabia que você ia fazer isso, mas eu te amei tanto que eu já tinha disposição de entregar o filho. E o filho obediente, em pleno relacionamento, que ama o pai, ele foi capaz de falar: pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade, porque um amou o outro, e um fez o plano, e o outro concordou com o plano, e morreu por preço de redenção. Eis a execução do plano eterno de Deus, que se faz efeito sobre mim e você. Amém? Irmão, o texto fala assim que Ele é tão rico em graça. Ele é tão rico em graça. Você consegue entender que quando a gente é beneficiado por uma graça, está atingindo a cada um de nós algo que nós não merecemos? Então, quando você não merece uma coisa e não tem participação nela, quando você entende que aquilo que te beneficia hoje custou a vida do Filho de Deus, você tem que entender como se expressar diante disso. E eu estava orando e meditando sobre isso um dia. Senhor, como é isso? O salmista já entendia isso lá nos tempos antigos, antes de Jesus Cristo vir. Ele escreveu no Salmo 32 assim, ó: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Meu irmão, o preço de redenção, ele também está condicionado à sua felicidade. Aquele que não sentiu a redenção do Senhor na sua vida, ele não é feliz. O salmista vai falar assim também, ó: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor do verão. Meu amigo, se você não tivesse sido beneficiado pelo efeito da redenção, não existe nada nesse mundo que ia comprar a sua felicidade. Você não teria como se expressar em verdadeira alegria e gratidão. É só aqueles que foram comprados por esse preço que podem dizer: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, nós estamos esperando você. Nós estamos ansiosos para que se manifeste o resplendor de glória para aqueles que de antemão o Senhor predestinou. Nós já estamos ansiosos para que esse destino faça pleno efeito sobre nós. E logo agora eu já tenho alegria, porque eu sei que fui perdoado. Como é feliz cuja a culpa o Senhor não leva em conta, porque o preço foi pago. É isso que esse texto está falando, meu irmão. Então, o texto é seletivo pela vontade de Deus, mas se você é atraído pela mensagem, renda-se a Ele. O benefício está estendido a você também. Amém. Agora nós vamos falar sobre o outro aqui, sobre o plano eterno de Deus que se manifestou no Filho de Jesus Cristo. E, lendo o 8, para não pular, fala que generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Eu acabei de explicar, mas eu não li porque eu esqueci, mas vocês estão com a Bíblia, me acompanhem. Versículo 9. Agora, Deus revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Irmão, aqui, a minha versão, ela não dá a ideia exata do que está falando aqui. Você consegue voltar uma aí? Coloca no 9 e no 10, por favor. No 10. Isso, de fazermos convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, quando se diz sobre a vinda de Jesus Cristo, é que Ele veio e se manifestou no exato momento, num momento muito propício da humanidade para que Ele viesse, em relação às coisas políticas, em relação à religião e tudo.
voltar, a tornar a convergir nele, está falando sobre a volta, sobre a conclusão da plenitude dos tempos, onde o Senhor Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo vai voltar, e nele, todas as coisas no céu e na terra vão convergir sobre a sua autoridade. Está dizendo assim, que quando Jesus Cristo voltar, tudo que já está sobre a autoridade dele, vai se tornar para ele, até mesmo essa parte rebelada aqui na terra. Amém? Consegue entender isso? Então, isso aqui é manifestado o plano de Deus. Quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, as coisas no céu e na terra, tudo vai se voltar, vai convergir nele, porque foi do agrado de Deus que todas as coisas nele fossem supremas. Amém? E vai falar, além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Além disso, por quê? Porque Ele já citou diversas bênçãos. Fala, meu irmão, eu já te citei diversas bênçãos, mas além dessas eu tenho para te falar mais uma. Os pais costumam deixar heranças para os seus filhos, e você é filho de Deus. Essa é a notícia, você também. Porque o Senhor Jesus Cristo vai convergir todas as coisas na plenitude dos tempos nele, porque todas as coisas vão se submeter à autoridade dele. Ele fala, olha, eu tenho uma herança para você, meu irmão, meu filho. Opa! E essa notícia é muito gloriosa, porque eu e você somos filhos de Deus. E se os pais deixam herança para os filhos, Ele também nos deixou herança. Ao longo dos evangelhos, Ele vai falar sobre muita coisa, de que a vinda, uma delas é que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e ao seu Filho amado. Ele vai falar sobre preparar novos céus e novas terras. Eu já acabei de ler sobre 1 João 3,2, em que fala que nós já somos filhos de Deus, mas ainda seremos como Ele. Você já desfruta da possibilidade de ser filho de Deus, e sobre você esse efeito já está sendo completo. Mas saiba que seu coração se alegre no Senhor, que tem uma herança preparada para aqueles que são filhos. Vou tomar uma água aqui, rapidinho. Separei 2 versículos aqui para eu ler rapidamente, do que cita dessa parte de herança. Mateus 25, 34, vai falar assim, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. 19, 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. A nossa herança não é perecível, a sua herança ela não pode ser tocada e modificada. E agora eu quero te falar 2 coisas. Deus vai falar assim, olha, por que eu te dei essa herança? E como é que você tem segurança que essa herança vai chegar até você? Eu te respondo. Ele fala assim, ó, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram as boas novas. Sabe por que Ele te deu uma herança? Para que você glorifique a Ele. Para que Ele seja bendito entre os homens. Para que os seus digam com toda veemência, com toda certeza de que você tem herança de Deus. Eu falo, mas como é que eu posso ter certeza disso? Olha, vamos ler agora. Vou começar a falar sobre as bênçãos concentradas no Espírito, o Deus Espírito Santo. E são 2. Ele vai falar da selagem do Espírito Santo e sobre o penhor, ou então a garantia do Espírito. Vamos ler então. Olha, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo da promessa é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. O Espírito Santo da promessa é aquele que João Batista falou assim, olha, ele que vem após mim e ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa aqui, ele está sendo a simbologia de um selo. O que o selo faz, meu irmão? Quando você recebe uma coisa selada, o que aquilo quer dizer? Quando alguma coisa tem o selo, aquilo tem confirmação de procedência. Quando alguma coisa tem o selo, aquilo tem confirmação de inviolabilidade, não foi violado. Quando alguma coisa tem o selo, você tem segurança de autenticidade. Então ele está te falando que quando você creu, essa herança também ficou disponível para você, e que você renda glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso é legítimo, e a legitimidade daquilo que o Senhor fez por mim e por você, é confirmada pelo Espírito Santo, da promessa que lhe foi selado. O Espírito Santo da promessa constrangeu o seu coração. Ele vem dia após dia te
lembrar de que as coisas que Jesus Cristo fez são plenamente verdades, de que isso te beneficia, meu irmão. Isso é verdade, isso está selado, porque o Espírito Santo é Deus e porque Ele te habita. Amém? Isso é redentivo, isso é maravilhoso, porque Ele não precisava fazer nada. Ele fala que a motivação foi porque Ele é bom, porque Ele me ama e porque Ele é cheio de graça. Mas Ele vai falar assim: olha, eu planejei, eu executei, eu faço questão de confirmar, porque eu sou o Senhor e eu tenho compromisso com a minha palavra. Isso é o Deus da Bíblia. Não depende de ninguém para expressar seu poder, a sua glória, e aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Vejam comigo que, se é legítima a selagem do Espírito através da pessoa do Espírito Santo, eu quero que vocês leiam comigo que é Ele quem confirma em você e em mim a adoção em Cristo Jesus. Vejam que isso não está lá genérico. Não está falando que Ele te predestinou à toa, Ele está falando que você predestinou como filho. E agora Ele está falando: olha, eu te dou o Espírito Santo para você confirmar. Então, isso é uma das bases que você tem para se autoavaliar. Como o Espírito Santo, o que Ele é para você? Como você entende o Espírito Santo? Como você se procede diante dele quando você sabe que o entristeceu? Porque essas coisas vão incomodar os salvos. Então, ele vai falar assim: olha, eu sei que ele é legítimo, e Paulo vai falar assim em Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo, meu irmão, ele te coloca em condição de chamar Deus de Pai também. Quando ele te confirma essa filiação, você tem que render glórias ao nome de Deus. Fala: meu Deus do céu, sua palavra é verdadeira. O meu testemunho interno me leva a te render glórias, porque eu não estou recebendo o destino que eu merecia. Eu sou filho do Deus Altíssimo. A minha natureza é controversa ao do mundo caído, e eu vivo aqui como filho do Senhor, com garantias ainda. Qual garantia? O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que nos resgatar como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Já tirou ali? Algumas versões aí vão estar penhor. Penhor, ele é um instituto jurídico também hoje em dia, né? Tem no Código Civil. Mas eu quero tentar explicar o penhor da maneira errada como a gente começa a conhecer ele, né? Geralmente quem conhece o penhor está numa pindaíba danada. Aí ele vai pegar uma coisa que talvez foi deixada de herança, ou então alguma coisa valiosa, e vai penhorar. Vai dar o objeto como forma de penhor e vai receber uma quantia de dinheiro. Consegue entender isso? Não era muito da nossa época. Eu sei um pouco disso porque eu estudei. Mas, como que funciona a garantia do penhor? Você pode resgatar de volta aquilo pagando o preço, né? Tem que pagar. A Raquel bem disse, ele tem que pagar, senão o seu item vai ficar penhorado. Provavelmente eles vão estabelecer uma data que você tem para pagar. Então, ele está falando assim que o Espírito é o penhor da sua herança. O Espírito é o penhor da sua herança porque ele foi dado como primeiro pagamento daquilo que há de vir. O Espírito é que te garante que a herança que está vindo, que todas essas promessas, elas podem te atingir. Garantia de penhor é isso, meu irmão. E o que ele está nos garantindo? Por que ele tem que nos garantir? Será que é porque o Senhor Jesus Cristo, ele é falso naquilo que ele declara? Será porque esse Deus Pai, ele não merece respeito sobre aquilo que ele promete? De forma nenhuma. Essa garantia aqui, perdão quem interpreta ao contrário, mas eu acho que é um benefício muito maior para cada um de nós, porque nós é que somos oscilantes na fé. Garantia de que essas coisas vão nos atingir é que, olha, meu irmão, independente daquilo que você estiver passando, eu sei que a sua fé desfalece. Eu sei que você é cercado de dúvida às vezes. Você acha que eu nunca duvidei da minha eleição, da minha predestinação? Vez ou outra a gente fala: meu Deus do céu, essas coisas são gloriosas demais. Será que eu consigo receber isso? Mas você perde de vista que não é você que fez. E o Espírito Santo, ele vai estar lá dia após dia, te convencendo: não, ele morreu, não, o preço de redenção foi pago, não, meu filho, não desfaleça na fé, foi verdadeiramente o que foi feito na cruz, está consumado, não desanima, continue, rompe em fé, vai, eu sou a garantia, eu estou com você. É isso que está falando. Será que Deus ele
não é digno de confiança, se ele falou, está decretado, vai acontecer. Mas ele fala que é o penhor da sua herança. E como Deus nos beneficia de forma imerecida, como essa graça nos constrange, como esse texto aqui escancara aos olhos de todas as pessoas. Se não for pela graça do Senhor, ninguém consegue chegar. Quando a gente olha para essas realidades espirituais, irmãos, eu quero que vocês levem as suas vidas conscientes de tudo isso que está escrito aqui. Porque já é difícil, é muito complicado, às vezes. A fé cristã é uma fé que tem que se romper mesmo. A fé cristã, ela nos coloca em um patamar de não conformar com aquilo que o mundo está nos oferecendo dia após dia, mas ele não vai parar de oferecer. A fé cristã, ela, às vezes, desfalece, porque nós suportamos perdas que às vezes nos parecem irressarcíveis. Então, se você não estiver pautado nisso, entenda, o Espírito Santo é com você, o Espírito Santo te garante que as coisas que Deus promete são verdadeiras, de que essas bênçãos são de sobremaneiras mais preciosas. Não vem aqui só para você se sentir melhor dia após dia. Vem aqui com consciência do Deus que adora. Vem aqui com a percepção de que aquilo que Deus fez é digno de confiança. Que Ele é o garantidor e Ele te deu o Espírito Santo para que você não esteja nesse mundo, seja do primeiro dia que você viveu até o último, a ermo. Essa filiação, ela é dia após dia confirmada. Às vezes você tem dúvidas, mas eu sei que quando você lê a Bíblia, quando você ora e chora na presença de Jesus Cristo, você fala, meu Deus do céu, graças a Deus, eu sei que tudo isso é verdadeiro. Perdão pelas vezes que eu desfaleço, Pai, perdão pelas vezes que eu sou fraco, mas o Teu Espírito me sustenta. Amém? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu queria só algumas outras aplicações, para a gente não usar desse tipo de doutrina, para criar discussão infundada na internet, meu irmão. Não fica. Cara, eu não sou defensor de Calvino, de Armínio, eu acredito que Jesus Cristo fez o que fez, porque Ele é Deus, e porque o preço que foi pago é verdadeiramente idôneo, eu e você somos libertos de tudo. Então, se essas coisas servem para nos orientar e para nos humilhar diante de Deus, por causa da graça dEle, não serve para a gente ficar discutindo entre cristãos. Tem muita gente que precisa de ouvir das boas novas da salvação. Usa seu tempo para pregar, não usa seu tempo para ficar em internet discutindo o que é a melhor interpretação, porque dificilmente o cara que já é cristão, ele já concorda com uma linhagem. Não fica insistindo nessas coisas, porque vocês vão dar mau testemunho na internet. Amém? Outra coisa, também não usa esse tipo de doutrina para ficar confortável em relação à fé e falar, já que Deus me predestinou e me elegeu, eu não preciso fazer nada. A questão não é essa, Ele elegeu as duas bases de santidade e repreensão. Então saiba disso. Saiba disso. E se essa doutrina realmente convenceu o seu coração, se essas coisas te atraíram, meu irmão, saiba que isso não é exclusividade de cristão nenhum, não. Essas doutrinas aqui nos rendem glória ao Senhor Jesus Cristo porque Ele é nosso Deus e porque Ele é cheio de graça. E a sua gloriosa graça nos atinge. Não fica constrangido com esse tipo de coisa. E também se você for algum dia repudiado por causa de acreditar nisso, fale, olha, meu irmão, eu sou um eleito de Deus pela graça do Senhor. Eu não tenho nada, eu não sou melhor do que ninguém. Eu era tão miserável quanto qualquer outro. E eu não estou falando disso para me vangloriar, pelo contrário, eu estou humilhado diante dessa realidade, porque aqui fala que eu não participei de nada. Amém? Que a gente absorva com sabedoria tudo que o Senhor falou através da sua palavra. Santo Deus, a nós que somos a tua igreja, agora louvamos o teu nome. Nós somos agradecidos porque tudo que o Senhor fez, Pai, tudo que o Senhor faz, é o Senhor mesmo quem garante, Pai. Obrigado porque é a força das tuas mãos onipotentes, Pai. Obrigado porque a sua consciência eterna, o seu saber maravilhoso, Pai. Já sabia dos nossos erros, Pai. Já tinha consciência também daquilo que nós renderíamos de desonra em relação à sua palavra, ao seu nome, Pai. Quando nós éramos filhos da ira, quando nós não conseguimos entender a tua graça sobre nós, Pai. Quando nós não conseguimos por vontade própria nos achegar ao Senhor, o Senhor se mostrou poderoso, Pai. A sua graça irresistível tomou o nosso coração. E hoje, filhos do Senhor, clamam pela mesma voz, Pai. Em gratidão a Ti como igreja, falando, Santo Deus, agradecidos estamos por causa dessas diversas bênçãos que o Senhor concentrou em nós, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo foi entregue como preço que nos era exigido, Pai, porque Ele era santo, porque Ele era o Cordeiro Imaculado, porque Ele era o único, Pai, que era Deus e homem, e era o único que podia completar o Teu padrão de exigência, Pai. Nós somos humilhados diante disso, Pai, e que esses corações, assim como o meu,
Ó Pai, se rendam a Ti nessa noite, Pai. Que nós nos quebrantemos diante da realidade da Sua Santa Escritura, Pai. Que nós saibamos que essa mensagem cristocêntrica, Pai, ela nos atrai pela redenção dos nossos pecados a Ti. Ó Pai, nós louvamos ao Teu nome, Pai. E nós agradecemos a Ti porque esse preço caro e alto foi efetivamente pago e nós somos beneficiados por isso logo agora. Senhor, nós somos os filhos do Senhor, Pai. Nós temos de agir como tal, Pai. Se nós entendemos que o reino de Deus nos chegou e que Ele nos fez efeito, Pai, não nos permita agir como se nós não fôssemos conhecedores das Tuas palavras, Pai. Que nós não nos façamos de ignorantes em relação ao que nós aprendemos dia após dia nessa igreja e também em relação às pregações, o nosso devocional, as nossas orações, a revelação pessoal que o Senhor dá para cada um dos cristãos, Pai. Ó Deus, não nos permita ser objeto de desonra para o Seu nome. Pelo contrário, Pai, que nós sejamos anunciadores da reconciliação que o Senhor mesmo providenciou para cada um de nós, Pai. Que rogue de dentro da nossa alma um senso de satisfação e de entrega completa ao Senhor, Pai, porque o Senhor fez tudo para o poder, para a satisfação da Sua gloriosa graça, Senhor. Pai, Tu és digno de confiança. Ô Pai, as Tuas promessas são de sobremaneira superiores àquilo que qualquer um pode prometer, Pai. E como se o Senhor já não fosse maravilhoso e glorioso demais para cada um de nós, o Senhor fez questão de confirmar. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, que convença os corações daqueles que estão aqui nessa noite, que eles se rendam ao Senhor, Pai, que eles peçam perdão genuíno ao Senhor, Pai, e sejam como o salmista, alegres, porque sobre eles já não existem culpas, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. A nossa oração é de agradecimento por aquilo que o Senhor faz por nós. E rendemos glórias ao Teu nome, porque o Senhor é Deus, é soberano, é digno da nossa devoção, da nossa emoção, da nossa humilhação diante da Sua gloriosa graça, que se manifesta a cada um que está aqui, Senhor. Obrigado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem algum recado particular? Amanhã, culto, às 9 da manhã, 17 horas, escola bíblica. Está 17 horas ainda? 17 horas da escola bíblica. O pastor falou que ia alterar porventura. 19, culto à noite, presencial também. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos culto ao Senhor. Todos os sábados, às 20 horas, nós temos culto ao Senhor. E uma novidade, a gente conversou com o pastor, está esperando só decidir, a oração de sexta vai voltar. Só que vai ter outro tipo de programação. Vai ser oração, mas vai estar sobre responsabilidade de grupos diferentes da igreja. Não vai ser só nós jovens, né? Já não era. A gente chamava os mais velhos também, mas vinham mais jovens. É isso. Então, sexta-feira, eu vou tentar conversar com o pastor essa semana. Se tudo der certo, sexta-feira a gente volta de coração. Amém? Acho que eu falei tudo, né? Amém. Senhor Deus, obrigado pelo culto que nós fomos constrangidos pela Tua palavra gloriosa. Eu oro para que cada um vá para casa em segurança e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, não só hoje, mas até o dia em que Jesus Cristo voltar. Amém. Amém.